Eu sou Alexandre, sou professor da rede pública e da rede privada de educação, mas a minha atuação na maior parte do tempo da minha carreira foi na rede pública, em escolas estaduais e escolas municipais. Eu dou aula desde 2012, fui formado em História, me formei em 2011 e fiz um mestrado em Educação devido à minha carreira na área de educação pública, que me chamou muita atenção. Eu tinha muito interesse em aprofundar sobre educação, a minha atuação e a minha discussão acadêmica, e meu doutorado atualmente é sobre educação, especificamente sobre o ensino de história nos dias de hoje. Professor, a gente primeiro quer agradecer pelo senhor ter nos recebido. Acho que vai ser muito importante para nós, muito informativo. É um baú de riquezas que se abre hoje para nós, porque a nossa história sempre foi contada de diversas maneiras e diversas óticas. E hoje, falando de educação, que eu acho que é algo que da equipe, a maioria teve uma certa dificuldade para alcançar uma educação boa de base, a gente fazendo esse comparativo da educação durante o regime militar e a educação atual, se a gente começa pelo regime militar, que tipo de educação a gente tem naquela época? A educação ela muda muito o perfil de acordo com o projeto, geralmente econômico, do governo. Então, as ideias do que se tem sobre o que é educação de qualidade vai mudando ao longo do tempo. No caso do regime militar, a educação ela tinha o foco da educação, do investimento em educação, era em educação técnica. Como havia uma preocupação em desenvolver a economia e o mercado de trabalho para a área industrial ou para a área de setores estratégicos da economia, o que recebeu um volume grande de investimento em educação foi a educação técnica. Em comparação, o resto da formação secundária tradicional, ele não tinha um investimento na mesma proporção. Então, as escolas, principalmente nos anos 70, 80, elas sofreram um certo sucateamento. E comparando com as escolas de hoje, há uma comparação muito comum que as pessoas fazem, porque na época da ditadura, agora a pessoa resolveu idealizar demais a educação naquela época. Enquanto que naquela época a educação era muito restrita, né? Como eu disse, eu trabalho na educação pública há um tempo e eu dou aula em escolas municipais, onde eu tenho muitos alunos que são a primeira geração que se alfabetizou. Então isso é muito comum, principalmente são áreas periféricas. Eu dou aula na Baixada Fluminense. Atualmente eu dou aula no município de Nova Iguaçu. E a gente vê claramente que é uma questão de cultura escolar mesmo, que não se criou naquela época e que hoje em dia há um interesse de trazer gente para a escola pública, né? Que é a escola que dá conta da massa mesmo, de pessoas, de formados, mas ainda a gente está engatinhando, né? Eu particularmente prefiro a escola do jeito que ela é hoje do que do jeito que ela era naquela época, porque talvez os níveis de excelência naquela época sejam maiores, mas o número de pessoas na escola era muito restrito. Então a gente começa a entender que havia um investimento seletivo nessa época. Nós vamos investir em escola X e deixar Y um pouco de lado. É um investimento em educação estratégico, né? Então, assim, é claro que você tinha escolas de todo tipo, mas eram escolas que não eram ocupadas pela grande maioria das pessoas. Pessoas mais pobres, elas tinham acesso à escola pública, mas a orientação é que elas fossem mais para as escolas técnicas. E enquanto que o secundário normal, que é o que se espera, se programou para se fazer, aqueles que estudam no secundário fazerem faculdade e tal, era mais restrito. Você vê que o número de pessoas hoje na universidade é muito maior, pessoas mais pobres, inclusive por conta de cotas sociais e cotas raciais, é muito maior do que naquela época. Eu te digo, hoje, nos últimos, talvez, 10 anos, porque na época que eu estudei também, não havia cota, pelo menos para a faculdade que eu fiz, e a quantidade de pessoas negras na universidade era muito menor do que é hoje. Então a educação ela foi mudando ao longo do tempo, mas eu sinto que ela foi se democratizando muito mais dos anos 2000 para cá do que nos anos 70, que era um projeto mais específico, né? Existe um número de desistentes muito grande logo após que se faz a matrícula. Eu vi isso há pouco tempo na escola das minhas filhas. A própria diretora conversou comigo e tal. Não sei se o senhor tem uma ideia sobre isso, do porquê que isso acontece. Os pais e as mães vão lá, matriculam seus filhos, e essa desistência é por falta de incentivo, é por falta de alguma coisa que está faltando no governo para que ajude essas famílias. Não, vamos lá, vamos deixar a criança na escola, vamos... Isso que você falou é ótimo. O que acontece? Existiam escolas? Existiam. As crianças que moravam no interior podiam estudar na cidade, no centro urbano? Podiam, só que falta acesso. Existe toda uma estrutura
que a criança ou a família precisa ter para que a criança possa ir à escola. E aí o acesso ficava restrito por conta disso, né? Por isso foi inventado um programa na década de 90 e depois, nos anos 2000, foi aprofundado, que é a Bolsa Família, que a criança precisa estar vinculada à escola, precisa estar matriculada e frequentando para poder ter o direito ao benefício. E muitos professores reclamam, porque acham que a criança está lá só pelo Bolsa Família. Muita gente reclama disso. Mas eu acho positivo, porque a criança está lá por alguma razão que seja. Então, mesmo que a família às vezes não tenha essa preocupação, ou que seja difícil para a família manter o filho na escola, mesmo sendo pública por conta desses problemas todos, pelo menos a criança está na escola e dali a gente pode, como professor, a gente pode fazer alguma coisa por ela. Então eu acho positivo esse tipo de política que não se tinha na ditadura militar e que se passou a ter nos últimos anos, que é de pensar na logística mesmo, na infraestrutura, como é que a criança sai da sua casa, vai para a escola, como é que a família fica sem uma criança que muitas vezes tinha que começar a trabalhar aos 15, 16 anos de idade ou até mais novo. Então, assim, eu acho que para a educação, o que mudou muito nos últimos anos foi um olhar para essa logística mesmo. Como é que a criança faz para sair do lugar onde ela está, estudar, voltar para casa, ter livro didático, ter condições de estudar, o que na década de 70 não tinha. Então, quem idealiza a educação na época do regime militar esquece de olhar dessa massa de pessoas que ficaram analfabetizadas por muito tempo, né? Agora, falando... Por que o senhor acha que o adolescente ele escolhe o tráfico e não a escola? Por que ele vê... Por que desperta nele um interesse maior em ser traficante do que em estudar? Assim, óbvio que a gente trabalhando com a ideia de que existem vários fatores para isso, que envolvem. Mas eu digo no sentido da educação... Porque se a gente torna a educação algo tão interessante, tão intenso, a educação não, desculpa, o ambiente escolar tão bom, que eu acho que aquilo ali pode prender a criança e dizer, cara, esse é o melhor lugar do mundo. Só que se eu deixo de ver que é o melhor lugar do mundo e passo a ver que é o pior lugar do mundo, eu acho que eu encontro um outro caminho. Não é uma justificativa também para ir por tráfico, óbvio que não. O senhor acha que tem, tipo, alguma coisa, alguma peça que está fora desse encaixe ali de que Everton, acho que eles escolhem esse caminho por conta disso, por conta daquilo. Eu acho que as escolas públicas, na minha experiência, eu acabei dando aula em várias delas, em especial essa escola municipal que eu dei aula em Nova Iguaçu, que eu ainda dou aula em Nova Iguaçu, ela era uma escola que, assim, não despertava o interesse da criança, nem pelo seu currículo, nem pela sua estrutura. Menos ainda pela sua estrutura. É uma escola que não tem água para beber, uma escola que não tem banheiro para ir, uma escola que não tem... o material didático ele é ultrapassado, porque não é exatamente ultrapassado o material, mas quando ele vai se deteriorando com o tempo, não há uma reposição. Não há uma reposição. A gente tem que esperar os 3 anos seguintes para poder mandar novos materiais. Então não tem livro. Você tem uma ideia, antes da escola fechar de vez, a gente mudar de prédio, no dia que eu estava dando aula, e aí chegou um funcionário da prefeitura e perguntou se podia tirar o quadro. Aí eu falei assim, não, meu amigo... No meio da aula do senhor? Aí eu falei assim, não, eu preciso usar o quadro para acabar a aula. Foi esse ano? Foi ano passado. Eu preciso usar o quadro para acabar a aula. Qual é a Crivella? Pô, pelo amor de Deus, né? No caso nem é a prefeitura do Rio, mas já era... é de Nova Iguaçu, Prefeitura de Nova Iguaçu, do mesmo jeito, né? Mas a do Rio também não tá muito não. Então. Aí ele pediu pra tirar o quadro, eu falei, não, tem que acabar a aula. Eu fui pro intervalo, voltei pra mesma turma, cadê o quadro? O quadro foi embora, então assim... que isso? Então assim, é um ambiente que a criança sabe que ali é um lugar que ela não está sendo acolhida. Então, ali não é um lugar onde as pessoas estão cuidando dela. Falou do Crivella, né? Cuidar das pessoas da propaganda do Crivella. Eu não por isso. Mas é um espaço que ela não está sendo cuidada. Ela sente que ela não tá... e é importante falar. Claro. Se é uma escola que tem uma estrutura que ela sente que ali ela está sendo olhada de fato, então a sala é climatizada, tem o livro didático, o professor... É bem tratado pela direção, pela equipe, pela prefeitura. Se o professor recebe bem, então é uma carreira que pode chamar atenção. É outra visão que a criança vai ter sobre aquele espaço. A evasão, eu acho que decorre muito daí. Primeiro porque a escola tem um objetivo que não necessariamente é o objetivo da criança. E o outro motivo, eu acho que é porque a própria estrutura da escola, a infraestrutura e a estrutura pedagógica, o currículo, o livro, não seduz a criança. Ela vê aquilo como desinteressante. A gente trata, às vezes, eu dou aula de história, então eu recorrentemente falo sobre porque eles perguntam por que a gente aprende história.
E aí eu faço questão de explicar minuciosamente e tal, qual é a minha ideia do porquê que se ensina história. E a criança não vê muito sentido naquilo, né? Porque são matérias que existem desde o currículo do século XIX até hoje. E a gente precisa justificar constantemente o nosso trabalho. O trabalho do professor é um trabalho de justificar constantemente o que você faz. Porque o questionamento vem da escola privada e vem da escola pública. De maneiras diferentes, mas vem da escola privada e vem da escola pública. A gente te agradece de coração. Muito obrigado por nos receber no teu espaço. Acho que é muito importante para nós e vai ser muito importante para a galera que assistiu o vídeo. E para vocês que estão assistindo até agora, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a questão histórica da educação no Brasil, o link sobre a educação na ditadura militar, a atual educação do país. Eu vou deixar um pouco também de alguns links sobre algumas áreas da educação mais específica para as pessoas entenderem melhor, link de como matricular o seu filho, enfim, entre outras coisas. Muito obrigado, pessoal. Eu queria muito agradecer ao pessoal do Documentariando, porque foi uma oportunidade única na minha vida de falar sobre assuntos que para mim são muito políticos, são muito importantes de serem ditos. E quando o Everton me convidou, eu obviamente aceitei, porque conheço o Everton. O Everton é uma figura muito importante na escola, é muito admirado e inclusive queria conhecer mais ele por conta disso. Foi uma oportunidade ótima, queria agradecer. E é importante também deixar uma mensagem, eu acho que porque a gente tratou aqui de educação, de questões que são muito caras a alunos meus e outros alunos que existem por aí e que pensam muitas vezes em largar a escola. Gosto de pensar a educação e eu gosto de pensar a escola como um espaço onde o aluno tem pelo menos um tempo que é reservado a ele para que ele estude. É um espaço que ele vai ter, que ele talvez não tenha em outro lugar, para sentar, ler um livro, aprender alguma coisa nova sobre algo que ele não vai ter oportunidade em lugar nenhum. E de uma maneira muito única da escola. Porque a escola, por mais que ela possa ser tradicional, considerada muito ultrapassada por muita gente, ou inútil por muita gente, a escola ainda é um espaço onde a criança, obrigatoriamente, por lei, tem que estar por um período em que ela vai poder ali ter contato com o mundo de uma outra maneira. E sobre coisas que ela não sabe e que, de alguma maneira, podem despertar o interesse dela para mudar o mundo para um mundo melhor. Eu espero que pais, professores e alunos, especialmente alunos, encarem a escola dessa maneira, como um lugar que talvez não precise ser tão útil, no sentido de um lugar que vai te formar para se tornar uma pessoa mais bem-sucedida, mas um lugar que pelo menos vai te abrir os olhos para entender o mundo de uma outra perspectiva. E por isso vale a pena ainda apostar na escola.